Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Jonathan, tudo bem com vocês? Você já ouviu a expressão, é necessário que ele cresça e que eu diminua? O que é que isso significa? Que tipo de emanação existe nessa expressão de João o Batista, que está em João capítulo 3, verso de número 30? Fica comigo para você entender a profundidade desta palavra, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com o maior número de pessoas para que outras vidas sejam abençoadas através dessa mensagem e para que outros vídeos assim como esse cheguem até você. Amém? Lá em João capítulo 3, verso 30, João ele expressa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas pessoas interpretam de forma equivocada que na verdade o diminuir para o Senhor crescer é um complexo de inferioridade, um auto-rebaixamento ou uma síndrome de pequenez. Não é isso que João está expressando aqui. Para o Senhor crescer, eu preciso diminuir. Nós precisamos resgatar esta expressão no hebraico que é techuvá, que significa retorno. É a mesma expressão que o Senhor Jesus usa para Nicodemos no mesmo capítulo, agora no versículo 3, quando o mesmo vai consultar Yeshua a respeito da vida eterna, a respeito de algumas questões espirituais. E Jesus disse para Nicodemos essa mesma expressão que João usou no capítulo 3, verso 30, que eu diminua. No capítulo 3 de João, verso 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não diminuir, no original, aquele que não techuvá, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão diminuir que João usa é a mesma expressão nascer de novo que Jesus usa para Nicodemos, que no hebraico é techuvá, que é retorno. É por isso que Nicodemos tem uma certa dificuldade para entender o ensinamento, porque confrontado ele diz, pode ser possível um homem voltar a estar no ventre de sua mãe? Porque a expressão nascer de novo nos traz uma ideia de voltar à essência, de retorno, techuvá, assim como uma criança, ou seja, para o Senhor crescer, eu preciso techuvá. Para que eu venha ver o reino de Deus, eu preciso techuvá. As duas expressões têm o mesmo sentido espiritual. Para que o Senhor cresça e para eu ver o reino de Deus, eu preciso techuvá, diminuir, nascer de novo, ou seja, voltar à essência de uma criança. Um grande sábio, ele diz que aos pés da cruz nós voltamos ao nosso tamanho original, ou seja, nós retornamos à essência da dependência, da humildade e da inocência, assim como uma criança. E nós temos aprendido nesse sistema de ensinamento que está implantado hoje nas igrejas, é que nós temos que usar Deus para nós termos crescimento em algumas áreas. Todos nós almejamos crescer na área financeira, na área familiar, profissional, ministerial. Nós temos sede de crescimento. Só que um grande sábio diz que o Senhor não pode crescer quando há um embate de crescimento. O Senhor não pode crescer na vida de quem só quer crescer. Nós temos essa teologia sistemática que te ensina a buscar a Deus para ter o seu próprio crescimento. E nós somos doutrinados nessa ideia de buscar crescimento em todas as áreas. Só que o Senhor não pode crescer na vida de quem só quer crescer, porque haverá no mundo espiritual o embate de crescimento, sendo que na verdade é necessário eu diminuir, é necessário eu techuvá, eu voltar a ser como criança, porque a ideia principal não é eu crescer, é o Senhor crescer através da minha vida, é o Senhor ser glorificado através da minha vida. Como eu disse, todos nós temos sede de crescimento em alguma área, crescimento na área profissional, ministerial, financeira. Por que nós temos essa sede de crescimento? Porque desde criança nós somos ensinados a isso. Lembra quando você era criança, veio ali uma atividade na sua carteira e tinha lá uma pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Lembra disso? Nós somos doutrinados desde criança que só seremos alguém se nós crescermos. E é por isso que aquela pergunta
nos acompanhou até aqui. O que você quer ser quando você crescer? E nós somos doutrinados que só seremos alguém se nós crescermos naquela área. É por isso que as pessoas buscam o auto-reconhecimento através do crescimento, porque desde criança existe essa doutrinação que você só vai ser alguém se você crescer. Mas o reino de Deus, ele é antagônico à razão humana. É isso que nós precisamos entender. O reino de Deus, ele é antagônico à razão humana. Por quê? Porque no reino de Deus, escute isso, no reino de Deus só é feliz quem chora. No reino de Deus só é saciado quem tem fome. No reino de Deus, o último é o primeiro, o menor é o maior. O Senhor é o servo. Deu para entender? E no reino de Deus só cresce quem techuvá, quem diminui. É por isso que o inimigo não quer que você entenda, que você saia dessas manipulações, desse adestramento de buscar a autopromoção, o autorreconhecimento, o crescimento a todo custo, nem que para isso eu tenha que usar Deus, nem que para isso eu tenha que usar o nome de Yeshua para crescer. E quando há um embate de crescimento, os dois crescem, na verdade você cresce e o Senhor diminui. Na verdade, o que nós precisamos compreender é que o reino de Deus é antagônico, é uma via de mão dupla. Ele só pode crescer se eu diminuir. E nós temos uma ideia extremamente equivocada quando se trata de criança. Nós, adultos, quando falamos de criança, de techuvá, de retorno, que é a ideia de João capítulo 3, verso 30, é a ideia de João capítulo 3, verso 3, quando Jesus diz para Nicodemos voltar a ser criança, techuvá, diminuir para ele crescer. Quando se trata de criança, nós não temos referências alguma, porque as nossas referências são sempre as pessoas que venceram na vida, são sempre as pessoas de sucesso. Nós nunca buscamos como referência criança. Só que o reino de Deus, Jesus em todo o tempo usa criança como referência. E por que nós não usamos isso? Porque nós, seres humanos, nós temos como referência crianças, nós trazemos como um paralelo esse assunto: doce, bexiga, brinquedo, festinha, boneca, carrinho, entre outras coisas, joguinhos, coisas coloridas, doces, balas, brigadeiro. É isso que nós associamos quando se trata de criança. É por isso que nós não temos criança como referência para a nossa vida espiritual. Só que Jesus em todo tempo, ele vê na criança referência de reino, referência de perfeito louvor, referência de dependência, referência de inocência. É isso que nós precisamos compreender. Nossa visão em relação à criança é diferente do mundo espiritual. Nós não buscamos trazer para nossas vidas como referência a criança. Como Jesus disse para Nicodemos: quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Quer que o Senhor cresça em você? Diminua. É isso que nós precisamos entender. Quer ter um perfeito louvor? Techuvá. Tenha a criança como referência. Quer voltar à inocência? Techuvá. Veja a criança como referência. Mas nós somos tão adultos espirituais que nós temos dificuldades de buscar para nós uma referência às crianças. Sendo que no mundo espiritual a criança é a referência. É isso que nós precisamos compreender. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém se sente ameaçado quando vê uma criança? Criança não transmite ameaça para nós. Criança não tem aquele poderio, aquela influência, aquela coisa suntuosa, aquele resplendor. Não. Criança não é referência para adulto. Só que no reino de Deus, criança é referência para tudo que é espiritual. Ninguém se sente ameaçado quando vê uma criança. Mas você sabia que a primeira profecia de Deus contra Satanás foi uma criança? Quando ele coloca a mão no ventre de Eva, em Gênesis 3, verso 15, dizendo: do ventre dessa vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Então, a partir dali, todos os choros de crianças que nasceram trouxe um certo trauma para Satanás, porque existia essa profecia que um bebê ao nascer vai ser o que eu vou usar para pisar na sua cabeça.
E é por isso que Satanás, diferente de nós, quando vê uma criança na sua inocência e pureza, ele se sente ameaçado, porque sempre foi assim. Parece heresia que eu estou dizendo, mas lembra quando Herodes, ou melhor, quando Faraó se sentiu ameaçado, ele mandou matar quem? Os adultos? Ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Quando Faraó se sentiu ameaçado, ele mandou dizimar crianças. Quando Herodes se sentiu ameaçado com o nascimento de Jesus, ele não mandou matar judeus adultos. Quando Herodes o Grande se sentiu ameaçado, ele mandou matar crianças. E acredite, isso não mudou. É por isso que o inimigo não quer que você entenda que a sua maior referência no mundo espiritual não é para ser aquele grande pastor, aquele grande rabino, aquele grande líder. Não, tem que ser uma criança. Na pureza do olhar, na pureza das palavras. É claro que nós temos referências como homens de Deus, mulheres de Deus, e temos que ter mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz: sejam os meus imitadores como sou de Cristo. Eu não estou dizendo isso, que você não deve ter adulto como exemplo, mas na inocência, na sutileza, na essência de uma criança que retornou, que techuvá, que diminui. Criança pode não ser modelo para o adulto, mas é modelo para o reino. E para você ver o reino, você precisa techuvá. Você precisa ser como uma criança. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, existe o cântico mais poderoso em Israel, que é o Shema. Que esse cântico deveria ser ensinado às crianças desde sempre, desde os primeiros passos, até nos cânticos de ninar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekevot Mahuto Leolam Vaed. Foi isso que o Senhor disse em Deuteronômio 6, versos 5 ao 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará aos teus filhos. A criança, ela tem a essência de absorver tudo que é espiritual. E nós precisamos voltar a ser como criança, voltar à inocência, porque no mundo secular, a criança no mundo secular se espelha no adulto. Só que no mundo espiritual é o adulto que tem que se espelhar numa criança, na pureza, na sutileza, na inocência, no liberar perdão, o dom do improviso. Sabe aquelas crianças que não têm brinquedos caríssimos? Nem por isso ela deixa de brincar. Lembra, talvez quando você era criança, assim como eu, brincava com pneu vazio, com bolas feitas de meia, com pipas feitas de bambu e plástico. Criança tem o dom de improviso e vive feliz com o que tem, mesmo que ela não tenha acesso ao luxo. E quando nós crescemos, nós paramos de dar valor à vida e passamos a dar valor às coisas. E nós precisamos voltar a ser como crianças e improvisar. Não tenho a casa que eu queria, não tenho o carro que eu queria, não posso fazer a viagem que eu queria, não tenho o salário que eu queria, mas eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de me alegrar, eu não vou deixar de salmodiar ao Senhor, porque a essência da criança sai o perfeito louvor. Criança não guarda mágoa, briga agora, daqui 5 minutos estão brincando novamente. Nós crescemos, qualquer coisa que alguém nos fale e nos faça, a gente fica dias, anos, ou talvez nunca mais nos falamos com aquela pessoa, nunca mais falamos com aquela pessoa talvez que nos magoou, que nos fez mal. E nós precisamos voltar à inocência, a pureza de uma criança, a criança que confia no pai a ponto de se jogar da mesa de um lugar alto e confiar que o pai vai pegar ela no colo, na dependência de uma criança de atravessar a rua, de amarrar o cadarço, de descascar uma bala, seja lá qual for. Nós precisamos voltar a ser como criança, techuvá e retornar ao Senhor. É isso que João disse: é necessário que eu retorne a ser como criança, é necessário que eu diminua para o Senhor crescer. E para terminar, talvez você está aí cheio de traumas, talvez a sua infância não foi tão boa, e para você resgatar a inocência de uma criança é tão difícil, porque talvez você é uma criança traumatizada, talvez foi uma criança abusada, violentada, não sei.
Mas talvez essa ideia de voltar a ser como criança traz alguns gatilhos sobre a sua vida, e essa criança, essa essência, está morta dentro de você. Mas eu tenho uma notícia: essa criança pode estar aí traumatizada em algum canto da sua alma, essa essência. Mas o Senhor é poderoso e ela está morta talvez, mas a essência está aí pulsando de alguma forma. E o Senhor é poderoso para ressuscitar criança. Foi assim com a filha de Jairo, Talita Cumi. Foi assim com o filho da viúva de Naim. Crianças mortas que cruzaram o caminho de Yeshua e ele ressuscitou. E o Senhor é poderoso para dar uma ordem espiritual para que a sua voz ecoe nos corredores da sua alma e encontre essa essência, talvez enclausurada, traumatizada, encolhida dentro do seu coração, na sua alma, em algum canto do seu espírito. E a ordem do Senhor é ressuscitar esta criança, essa essência de pureza, de simplicidade, de dependência do Senhor, para que você no final dos teus dias possa ver o reino de Deus. Só que o Senhor é poderoso para ressuscitar, mas quem alimenta com o pão da dependência é você. Lembra a filha de Jairo? Quando Jesus ressuscita, lá em Lucas capítulo 8, verso 55, Jesus disse assim, alimente ela, dê pão para ela. Eu ressuscito a criança. Quem alimenta a criança dentro do seu coração é você. Então, que você possa alimentar esta criança que o Senhor está ressuscitando em você, na sua alma, no seu espírito, alimentando com o pão da dependência, com o pão da pureza, com o pão de Yeshua, para que você nunca mais possa perder a visão do reino de Deus, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não busque o crescimento a todo custo, não busque o crescimento pisando em pessoas e usando Deus para isso. Pelo contrário, atraia para si a grandeza de Deus, deixando o Senhor crescer através da sua simplicidade, da sua inocência. Amém? Techuvá, nasça de novo, retorne ao Senhor e o Senhor se manifestará em sua vida. Que Deus abençoe e que a Shalom de Deus repouse sobre a sua casa. Em nome de Yeshua.